Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por este dia que o Senhor, o Deus de paz, nos concedeu graça para estar diante da Tua presença, usufruir daquilo que o próprio Deus tem nos concedido e nos dado graça. Eu estava aqui folheando a Bíblia, nos Evangelhos, e a gente sabe que o Evangelho são boas novas de salvação. É a palavra de Deus revelada ao homem, que apresenta Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para poder morrer pelos nossos pecados. João, no capítulo 3:16, ele diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, seu único filho gerado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu estava meditando aqui nos Evangelhos a respeito da tempestade que Jesus passou com seus discípulos, ou podemos dizer também que os discípulos passaram com Jesus. Jesus, quando ele entra no barco, ele diz: passemos para outra banda do lago. E ali o Senhor, ele reclina a sua cabeça em uma almofada, um travesseiro, e ali a Bíblia diz que ele dormiu, pegou no sono, e os discípulos ficaram entre eles ali. O interessante é que quando os discípulos estavam entre eles ali, e o Cristo dentro do barco dormindo, ali eles passam por uma situação aonde eles tiveram que acordar o Mestre. Eles enfrentaram o temporal, o vento, a chuva, e o barco ameaçava se despedaçar. Vendo que aquilo não era permitido que eles pudessem resolver aquele problema, porque não era um problema no barco, não era um problema com as redes, não era um problema com algum utensílio que estava ali, era um problema natural. Eles acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus, Jesus não libera nenhuma reação, nenhuma palavra. Eles somente olham para os discípulos e ele aquieta o mar, ele libera a sua palavra, ele aquieta-te mar, e ali o mar se aquietou, o vento parou, a tempestade foi-se embora e a Bíblia diz que fez-se uma grande bonança. Este é o contexto da história de uma mensagem que eu preparo há alguns dias e armazeno ela no óleo para que no tempo certo e correto o Senhor venha me chamar. É sobre o jovem gadareno, porque quando Jesus disse passemos para a outra banda do lago, não foi para que eles somente atravessassem o lago, ou até mesmo provassem os discípulos no vento e na fúria do mar e na tempestade, não. Quando Jesus diz passemos para a outra banda do lago, é porque Jesus ele tinha um propósito. Ele sabia que ninguém pisava em Gadara. Ele sabia que ninguém gostava de morar em Gadara. Ele sabia que ninguém visitava Gadara ou até mesmo passava por ela. Muitas pessoas faziam a volta, um longo curso, ao invés de passar por Gadara, porque o povo sabia que dentro de Gadara, naquela cidade, naquele cemitério, havia um jovem que ficava preso com grilhões e quebrava os grilhões, ninguém o segurava.
A sua casa era dentro do cemitério, ele não comia, ele não bebia, ele não dormia. Ele se cortava, ele se auto-sacrificava, ele se machucava, a sua morada era dentro do sepulcro e ali ele tinha uma legião de demônios. Ninguém ia ali. Porém, Jesus, quando ele, sendo Deus, mas na sua forma humana, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ele resolve ir até Gadara. O interessante é que, antes de chegar em Gadara, o vento, o mar e as ondas afligiram a vida dos discípulos. Jesus levanta sua mão, aquieta o mar, as ondas e o vento, toda aquela tempestade, e se faz uma bonança ali, já premeditando e anunciando o que iria acontecer na cidade de Gadara. Quando Jesus põe o pé na terra, a Bíblia diz que os demônios já vêm. O que o Senhor quer conosco, porque não é chegada a nossa hora. Ali mesmo o Senhor já dá ordem para que os demônios, aquela legião de demônios, fossem expulsos daquele garoto. Interessante que isso tem muita história, mas no final dela, você encontra um jovem vestido, de pé e em perfeito juízo. Jesus diz para ele assim: vai, volta para a sua casa. Mas o menino queria seguir a Jesus. E Jesus falou: não, você não irá me seguir. Você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para da onde você veio. E ali você vai anunciar a minha palavra. E ali, quando ele abre o olho, ele vê Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Um jovem endemoniado com uma legião, dentro de um sepulcro, habitando no cemitério, sem dormir, sem comer, sem vestir, porque vivia nu, se cortando com cacos, com vidro, até mesmo com tudo que tinha na frente, e os grilhões ele quebrava, era muito violento. Agora Deus pega ele, cessa, faz bonança e o transforma em um grande missionário. Uma história linda a respeito deste jovem gadareno, e nós entendemos o porquê que nós passamos esses tipos de aflições. Os ventos e as ondas não é somente para chegar no outro lado, ou sair do outro lado e chegar nesse. É porque Deus tem uma grande obra para que nós possamos ganhar as almas perdidas para Cristo. Então fica com essa palavra. Eu creio que Deus ele vai te abençoar. Eu creio que Deus ele vai falar forte do teu coração. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Então fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.